Olá, turminha, tudo bom? Então, chegou o momento de nós falarmos um pouquinho de algumas dicas para o nosso planejamento pessoal. A nossa ideia não é nós trabalharmos fazendo um planejamento pessoal, até porque para isso exigiria um outro tipo de trabalho e não é esse o nosso foco aqui. A nossa proposta em si é de dar pequenas dicas, pequenos conselhos, coisas do dia a dia que pode nos ajudar a organizarmos a nossa vida. São dicas mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Existe uma frase que é muito falada toda vez que se trata de planejamento e tudo mais, é uma frase muito famosa que diz o seguinte: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não é esse o nosso caso. Nós queremos definir para onde nós vamos e qual vai ser o caminho que nós vamos tomar para alcançar o lugar que nós desejamos chegar, entendeu? Então, a ideia é mais ou menos dentro disso aí. E o planejamento pessoal é o meio pelo qual nós definimos e organizamos as nossas metas. E aí nós sabemos o que nós desejamos, direcionamos as nossas ações e aí conseguimos realizar. Não é bacana? Eu sou apaixonada por planejamento, por organização, sim, porque esse conjunto facilita a nossa vida. Ele faz com que nós consigamos alcançar com muito mais vantagem o nosso objetivo, entendeu? Então, por isso, tantas pessoas me perguntam: poxa, Débora, como que você consegue trabalhar em tantos projetos, fazer tantas coisas, ainda ter tempo para você, para sua família? Como que você consegue fazer tudo isso? Não é mágica, eu posso garantir para vocês. É um bom planejamento, são boas ações, tudo planejado, desejando chegar aonde eu espero. Agora, é claro que um planejamento não precisa ser engessado. É claro que um planejamento ele pode e deve ser alterado conforme a necessidade. Porém, nós temos que ter consciência e analisarmos ponto por ponto para saber se vale a pena ou se não vale a pena. E por que eu preciso disso? Isso não dá muito trabalho? Não dá, não. O que dá trabalho é você ficar correndo atrás do prejuízo. Isso dá trabalho. Mas quando você tem um bom planejamento, você conhece o seu foco, você ganha tempo, você sabe o que você deseja, você não desperdiça nem tempo e nem recurso com aquelas coisas que não valem a pena, entendeu? Como é que é bom viver uma vida organizada? Você define as suas próprias estratégias de como você vai fazer e qual vai ser o tempo apropriado. Porque às vezes você tem uma estratégia muito boa, mas não era para aquele tempo. Você deveria ter aguardado mais um pouquinho, entendeu? Então, nós vamos falar algumas coisas aqui que eu acho que vai ajudar. E uma das primeiras coisas que nós devemos fazer em um planejamento, sabe o que é? Dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, falarmos com o Senhor, colocarmos diante dele o nosso desejo, apresentarmos para ele as nossas intenções, aquilo que está guardadinho no nosso coração e pedir a ele sabedoria e se aquilo é algo que ele realmente deseja que você faça, entendeu? Então, a melhor dica é você colocar diante do Senhor o que você deseja antes de qualquer coisa. E a outra questão é muito importante. Faça uma listinha, coloque lá todas as suas prioridades, os seus desejos, os propósitos, os objetivos que você tem para aquele planejamento, para a sua vida de uma forma geral. Eu coloquei aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, uma dica que você pode colocar lá na sua listinha: a minha vida pessoal. A minha vida pessoal é de extrema importância
importância. Como anda a sua saúde? Os seus exames estão em dia? Olha só, você tem ido ao médico, tem feito a prevenção que precisa ser feito? Isso é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Porque nós sabemos que nós somos um turbilhão de hormônios e nós necessitamos de um cuidado especial. Então, nós precisamos de cuidar. Você tem tido tempo para se curtir? Você tem tido tempo para não fazer nada? Gente, não fazer nada é muito importante. Nós precisamos ter um tempinho para a gente olhar assim e falar, hoje eu vou fazer nada. Isso é muito bom. Isso faz parte do seu organismo. É necessário para você se reorganizar, para você se reestruturar, entendeu? Então, isso é muito importante. Isso ensina a você a se valorizar. Quando você coloca nas suas prioridades, nos listas dos seus desejos, a sua vida pessoal, onde você coloca ali que você precisa se valorizar, que você precisa se cuidar, aí você está valorizando o que o Senhor criou. Você, eu, somos criaturas únicas, filhas amadas do Rei, amadas do Pai, e nós precisamos valorizar. E como nós valorizando? Cuidando, entendeu? Então, uma das coisas importantíssimas de um planejamento pessoal é a sua vida pessoal. Como que você está? Como que você tem se visto? Isso é muito importante. Um outro ponto também que eu gostaria de abordar com você hoje é sobre a família. O cônjuge, seu marido, seus filhos, seus pais, seus parentes de uma forma geral. Às vezes nós nos perdemos porque nós não estabelecemos metas também para isso. Como, por exemplo, os seus pais. Com quanto tempo, qual a periodicidade que você visita os seus pais? Você toma um café da manhã com ele, se ele mora perto da sua casa? Você costuma, mora distante, então eu vou visitá-lo uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu vou ligar toda semana. Como que funciona isso? Gente, a nossa vida é muito corrida. E se nós não estabelecermos as nossas metas, como que nós vamos desenvolver o dia a dia quando você vê, passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e você não valorizou aquele que realmente tem valor, que você ama com certeza. Então, é muito importante nós estipularmos como que você vai fazer. Vai ligar só no Dia das Mães? Olha que coisa feia, não pode, né? Então, você tem que valorizar os seus pais. Outra questão também é a questão dos nossos maridos. Nós temos que entender que na nossa vida é muito importante nós deixarmos termos cada um o seu tempo. E o nosso marido, nós precisamos ter um tempo para curtir ele, independente do restante da família, entendeu? Ter aquele momento de casal, aquele momento íntimo só de vocês, para vocês se curtirem, para vocês valorizarem o tempo de vocês, relembrarem o tempo que vocês namoravam, entendeu? Então faça um jantarzinho, faça alguma coisa especial e coloque no seu planejamento. A minha meta é, uma vez por mês eu vou surpreender meu marido com alguma coisa. Olha que legal. E da mesma forma os seus filhos. Como que você faz com seus filhos? Coloca lá no seu planejamento também como que você vai fazer. Os meus filhos eu vou tirar uma tarde por semana para parar para ouvi-los. Não para ensinar, mas para ouvir. Ouvir as besteiras que eles têm para falar, ouvir os desejos e sonhos, tudo que tem guardadinho nos seus corações. Isso é legal, entendeu? Nós aprendemos muito com os nossos filhos. Como, por exemplo, você pode colocar um bilhetinho, mamãe te ama, dentro da merendeira. Eu nem sei mais se tem merendeira, né? Eu acho que deve ter alguma forma de colocar lanche para os filhos. Hoje em dia eu já não estou mais nessa fase. Mas na escova de dente, você sai cedo para trabalhar? Quando você for colocar a escova de dente, você coloca para o seu filho e deixa um cartãozinho dizendo para ele que você o ama. Olha que legal. Valorizar. É muito importante nós entendermos que nós precisamos curtir a cada momento, a cada etapa da nossa vida. Então, não permita que o tempo
que passa muito rápido roube tudo isso de você. Outra questão é a vida profissional. Gente, cá para nós, né? Não é fácil, né? Nós temos tanta coisa para fazer, mas nós temos que cuidar da nossa vida profissional também. Hoje em dia, você ter simplesmente uma faculdade já não vale mais tanto. Hoje em dia você precisa fazer uma pós-graduação, se atualizar com cursos, você precisa fazer um mestrado, um doutorado. Então você precisa se planejar para isso, ver como que você vai arrumar tempo para fazer isso, como que você vai arrumar recursos para isso. Mas você não pode ficar para trás, porque hoje a tecnologia anda muito rápido e nós precisamos nos atualizar. E da mesma forma, nós precisamos cuidar também da nossa vida espiritual. Como que eu vou cuidar da minha vida espiritual? Como que vai ser o meu devocional? Como que eu vou fazer? Definir um local, um horário, definir o tempo que você vai tirar para aquilo ali, estabelecer uma rotina diária de leitura. Qual é o melhor plano de leitura para esse momento? Como que eu vou fazer vou ter os meus momentos de orações? Eu vou ter um diário, eu vou ter um painel. Como que eu vou definir tudo isso, entendeu? Então isso também é muito legal. E enfim, nós que somos mulheres, ainda temos que pensar na nossa casa. Olha só, não podemos deixar de pensar na nossa casa. E aí a gente vai ter que ver como que nós vamos fazer, se nós vamos ter uma ajudante, se essa ajudante vem 1, 2 vezes por mês, se vem toda semana, se vem todos os dias. Que delícia todos os dias, né, gente? Pois é. Mas nem sempre nós podemos. Então, quando nós não podemos, nós temos que nos organizar e nós sabermos como que nós vamos fazer a nossa casa. A nossa casa é um reflexo do que nós somos. Então, nós precisamos organizar ela, transformar ela num cantinho de amor, de paz, onde as pessoas têm prazer de ficar, onde o seu filho tem prazer de ficar, o seu esposo deseja vir para a sua casa, porque a sua casa é uma casa organizada, é a casa da mulher sábia lá de Provérbios, entendeu? Então é muito importante nós buscarmos esse equilíbrio. E essa é a nossa dica dessa semana sobre o nosso planejamento. E eu espero que com tudo isso te ajude de alguma forma a você elaborar o seu próprio planejamento. No próximo vídeo, nós vamos falar algumas dicas sobre agenda. Coisas interessantes que eu pesquisei e trouxe para a gente poder estar dando umas dicasinhas. Então, nós vamos falar sobre como montar a sua agenda. Vai ser bem bacana o próximo vídeo também. Mas o importante, diante de tudo isso, de você fazer um bom planejamento, é você buscar um equilíbrio. Como que você vai fazer para você se organizar para ter uma vida mais produtiva, uma vida mais organizada, mais saudável e mais feliz, tá bom? Deus te abençoe, um prazer enorme. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas e deixe aí também o seu sinalzinho de que você gostou, tá bom? Um beijinho, Deus te abençoe, queridos.